Vem. Vou te pegar. Esqueci a Júlia dentro. Eu esqueci a Júlia travada dentro. Você acredita, Joaquim? Ah, não! Deixa eu te pegar a Júlia pelo outro lado, que eu esqueci ela travada dentro. Para de travar. Eu vi a noiva. Eu vi a noiva. Ah, chegou já? Como que você quer colo? Chegou. Você quer o quê? Qual? Colo? É.